O mundo chegou a 8 bilhões de pessoas, mas nunca fomos tão individualistas e sozinhos. Seja bem-vindo ao Pausa e Teologia. Eu sou o Wellington Casagrande e esse canal é uma tentativa de expandir um pouquinho o diálogo entre a Bíblia, as Escrituras, a fé, a teologia, e a gente faz diversos tipos de quadros aqui para que a gente consiga fazer isso. A gente tem o Prosa e Teologia, onde a gente traz convidados, devocionais, mini aulas de teologia, né? E a gente está aberto aí a sugestões também. A ideia é expandir o conhecimento da teologia e também o diálogo. E se você gosta desse assunto, se você já assistiu alguns vídeos do nosso canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar também o sininho para que assim você possa receber uma notificação todas as vezes que a gente gravar um novo vídeo. Mas vamos lá, essa semana eu estava lendo num jornal aí que a gente chegou a 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. É muita gente. Na década de 80, para se ter ideia, a gente chegou a 5 bilhões. Né? Da década de 80 até 2022, né? Agora final de 2022, em 40 anos, a gente quase duplicou, chegou a 8 bilhões. No começo do século XX, a gente tinha 1 bilhão de pessoas. E por que isso importa? Importa que a gente tem um grande crescimento populacional, né? Muita gente na face da Terra, né? Mas isso também amplia muitas questões. Isso amplia a fome, isso amplia a necessidade de um governo justo, isso amplia a necessidade da gente ter políticas para a gente conseguir fazer com que essas pessoas não tenham fome, tenham dignidade, tenham humanidade, né? Ou seja, o crescimento populacional, conforme a gente está vendo aqui, ele traz muitas implicações para a gente, para a nossa fé, para a forma com que a gente lida com as pessoas. E é curioso, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui nessa devocional, que embora o crescimento populacional ele expandiu de uma forma muito grande, nunca as pessoas se sentiram tão sozinhas, nunca as pessoas se sentiram tão solitárias, nunca as pessoas foram tão individualistas, olhando apenas para o próprio umbigo. Eu tive essa semana, eu fui para Belo Horizonte com minha esposa, e eu tive ali um momento meio que quase epifânico, né? A gente saindo do shopping, e quando a gente estava saindo do shopping, ali veio uma pessoa em situação de rua, e inicialmente o rapaz, o senhor, ele veio pedir ajuda para a gente, mas daí, naquele momento de conversa, de solidariedade, se transforma quase no momento ali espiritual, senão a gente não, se não puder dizer espiritual mesmo. Ele começa a falar algumas palavras, né, que ele diz que veio de Deus, algo que ele viu em nós. E aquele momento minha esposa começa a passar mal ali diante daquela situação. E junto o rapaz me chama, né, para interceder pela minha esposa que estava passando mal. Né? Então aquele morador de rua me lembra de aspectos da minha própria fé. Esse momento meio que epifânico me fez lembrar da passagem de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 40, que eu quero ler com vocês. E após a leitura, a gente conversar um pouquinho sobre esse texto. Então, Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 40, diz assim. Então, o texto, falando acerca do Filho do Homem, diz: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda.
Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e me foram ver. Então os justos perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiros e hospedamos? Ou nu e os vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo e preso e fomos visitá-los? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade eu lhes digo que sempre que fizeram a um destes pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Esse texto me trouxe a lembrança, meio que de uma forma epifânica, né, conforme eu tive o encontro ali com aquele rapaz, justamente dessa realidade de que o encontro com o outro, ele é muitas vezes o encontro com o próprio Deus, o encontro com a espiritualidade, o encontro com o exercício da nossa fé. Né? O relato aqui de Mateus 21, 31 a 40, narra a parábola em que o rei ele se põe a julgar as nações, e ali ele coloca então as ovelhas do lado direito e os cabritos do lado esquerdo, e começa então a falar com esses, dizendo: venham, bendito do meu Pai, né, as ovelhas, porque vocês me deram de comer, de beber, me vestiram, né, vocês me visitaram. E aí eles questionam: quando foi que a gente fez isso? E aí o versículo 40, a parábola fecha com o rei dizendo: vocês fizeram isso quando fizeram a um desses pequeninos irmãos. E essa é a pergunta que muitas vezes a gente se encontra na nossa existência. Quando foi que? Quando foi que a gente fez algo para Deus? Quando foi que a gente foi capaz de perceber a necessidade daqueles que estão aflitos? Quando foi que a gente se tornou incapaz de parar de olhar para o sofrimento alheio? Quando foi que a gente se tornou incapaz de ter empatia por aquele que passava necessidade, pelo órfão e pela viúva? Quando foi que a gente se tornou tão egoísta, egocêntrico e começa a olhar apenas para as nossas próprias satisfações e para os nossos próprios desejos? O nosso mundo é marcado por essa inabilidade, e aqui eu me lembro da parábola do bom samaritano, né? Ali aquele homem jogado no meio da estrada, sucateado, batido, sofrendo. Passa um levita, passa o sacerdote e eles não conseguem perceber aquele homem ali, ou se percebem, não conseguem olhar com um olhar empático, um olhar de amor ao próximo. E aqui então as Escrituras nos convida nessa devocional a não apenas viver num conglomerado de pessoas, não apenas estar cercado por uma multidão de pessoas, mas nós sermos o próximo do outro, nós sermos os cristãos, os filhos de Deus, que são incapazes de se tornarem apáticos diante do sofrimento, que olham para o sofrimento como o sofrimento do próprio Cristo, e como Cirineu, diante daquele momento do sofrimento de Cristo, se pôs a ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Não que a gente vai fazer isso, né? Mas como cristãos que a imagem do Cristo olha para o sofrimento, para o mundo, olha para as pessoas famintas e sente compaixão, olha para os necessitados e sofre com eles, porque o reino de Deus é isso, né? Benditos são aqueles, os que sofrem, os que estão necessitados. Bendito, a bem-aventurança do reino de Deus é totalmente contrária às nossas boas bem-aventuranças. A devocional de hoje, ela nos convida a parar de olhar para dentro, parar de olhar apenas para as minhas próprias vontades, para os meus próprios desejos, para aquilo que eu tanto quero, e começar a olhar para o outro, né? Começar a olhar a espiritualidade e o reino de Deus
como esse reino de Deus que se cumpre no amor ao próximo. Porque se a gente deseja tornar Cristo conhecido a todas as pessoas, né, e cada vez esse desafio ele é mais fácil com a globalização e mais difícil com o crescimento populacional e com todas as barreiras que a gente tem, né? Mas se a gente deseja tornar Cristo conhecido cada vez mais, a gente precisa encarnar Cristo nas nossas próprias ações e na forma com que a gente olha para as pautas, né, que estão aí, para as questões de fome, de justiça, para as questões das nossas ações perante o amor ao próximo, como a gente encarna o reino de Deus. Esse foi mais um Pausa e Teologia. Espero que nós possamos ser pessoas menos apáticas, mais simpáticas, pessoas mais empáticas e que se solidarizam com o sofrimento do outro, entendendo que o sofrimento do outro e a necessidade e a vulnerabilidade dele é a vulnerabilidade do próprio Cristo encarnado, que nos convida a tomar uma ação em direção a todas essas pessoas, né? Que Deus abençoe a sua vida.